Pessoal, hoje a live vai falar sobre relacionamento abusivo e dependência afetiva. Eu coloquei no cartaz porque eu acho que é uma coisa que tem muito ligada à outra. Então, enquanto a gente está conectando, vamos mandar convite para o pessoal, convidando para vir para a live. Convido as pessoas para vir, porque esse tema é um tema bem polêmico. E eu espero que todos vocês participem, porque é de extrema importância. Vamos esperar. Oi, Tainara, seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal ir se conectando. Quem for entrando pode mandar convite para o pessoal entrar. Estou esperando a minha amiga terapeuta Roseli, que vai fazer a live comigo. Não sei o que foi que aconteceu. Aldebaran e Emanuele, bem-vindo. Bem, na verdade, a Roseli acabou de entrar. Enquanto eu vou convidando ela para fazer a live aqui comigo, vou começar explicando um pouquinho para vocês sobre relacionamentos afetivos. Vou falar do relacionamento abusivo. Oi, Emanuele, seja bem-vinda. Tudo bom, Vitória? Gente, o que é que a gente... Oi, boa noite, boa amiga. noite. Tudo bem? Toda lindana? Tudo. Você também tá toda linda. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Pessoal, vamos enviando o aviãozinho antes da Roseli se apresentar aí, porque hoje é um tema muito importante. A gente juntou duas coisas que foi relacionamentos abusivos e dependência afetiva para falar para vocês. Se vocês ouvirem um barulhinho assim do pim, 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 é porque meu computador tá aqui ligado, para mim não perder nada. Mas eu vou deixar a Roseli se apresentar. Roseli, primeiramente, boa noite, Muito seja obrigada. bem-vinda. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz pelo teu convite e muito feliz mesmo. Muito obrigada. Então, meu nome é Roseli. Meu nome é Roseli, sou terapeuta, moro no Rio Grande do Sul, Viamão, pertinho de Porto Alegre, para quem é mais de longe, né, Roberto? Se situa perto de Porto Alegre, na região metropolitana, né? Denise, seja bem-vinda. Minha amiga do Sagrado. Gente, se vocês ouvirem algum barulhozinho assim de cachorro, não se incomodem, porque aqui tem vários, então vocês vão ouvir esporadicamente. Também, estou gravando no YouTube também, mas agora não. Depois que eu passo para o YouTube, a gente passa para a plataforma de lá, assim, dele. Pessoal, primeiramente, antes da Roseli começar a falar, eu queria dar um pouquinho de um spoiler em relação a relacionamento abusivo. Porque a gente vai tratar aqui de homem e mulher, de um casal, mas isso pode ser referente tanto mulher e mulher. Bem-vindo! O William entrou aí, seja bem-vindo, William. Quanto pode ser homem com homem, independente, homoafetivo, independente de ser familiar. Patrícia, bem-vinda, minha prima. Tainara, minha prima, também já entrou, tá lá em cima. Então, vamos lá. Rose, você quer começar? Pode ser. Vamos lá, então. Como a Roberta falou, nós escolhemos dois temas e tanto um quanto o outro são de bastante importância, e um está relacionado com o outro, certo? Vamos começar então por dependência afetiva. O que é essa dependência afetiva? Como a Roberta falou, pode ser uma dependência entre casal, né? Pode ser uma dependência entre filhos, e pode ser uma dependência, não precisa ser uma dependência casal, homem, mulher, mas pode ser também mulher com mulher, homem com homem. Independência aliás, dependência é isso aí. Então, o que é uma dependência? Isso. Por exemplo, eu tenho uma dependência exacerbada com meu esposo, com meu namorado, com minha namorada, com meu filho. Toda vez, vou dar um exemplo, sempre que
o namorado ou a namorada sai, a pessoa fica preocupada. Onde está? O que está fazendo? Com quem está? Aí fica aquela preocupação. Será que está pensando em mim? Será que não está pensando? Por que não demora tanto para responder minha mensagem? Às vezes a pessoa até responde, mas não responde exatamente aquilo que a pessoa perguntou na cabeça dela. O que é? Então, isso aí é uma dependência afetiva. Isso estraga um relacionamento de qualquer forma, né? Uma dependência entre pais e filhos, por exemplo. Uma mãe, um pai que fica muito dependente do filho, o filho às vezes não cresce, não evolui. Por quê? Porque a mãe está segurando, está depende daquele filho. Oi? Rose, Pode falar, Roberto. só completando aí o que você está falando aí, a gente sabe que todos nós, a gente nasce como seres muito dependentes, Sim. né? E que às vezes a gente não cresce, a gente não vira adulto emocionalmente, por conta que os nossos pais têm medo que a gente se machuque e nos bloqueiam de certas coisas, com isso criando uma dependência afetiva. A Carolzinha entrou, a Luciene, a Adriana, a Kelly, boa noite, sejam bem-vindos, Bem-vinda, pessoal. meninas. E através disso, impedem dos adultos crescerem. Oi, Ruth, seja bem-vindo. Dos adultos crescerem emocionalmente. O que é? Muitas vezes você vê que tem uma pessoa de quase 40 anos que ainda mora com os pais. Já é formada, já trabalha, já tem sua independência financeira e, de certa forma, ainda vive na casa dos pais. Por quê? Porque ela criou uma dependência afetiva com aquele casal, com os pais dela, porque os pais a protegeram tanto de tantas coisas, que a pessoa foi se criando cheia de medo, cheia de coisas, e só explicando também essa parte, algumas pessoas, elas passam a vida inteira e não conseguem atingir essa inteligência emocional, certo, né, Rose? E é muito necessária a inteligência emocional para a gente enfrentar as coisas que acontecem, porque muitas vezes você pode ver que a pessoa se frustra diante de alguma coisa, e essa dependência afetiva que acontece com o familiar, ela atrapalha não só dentro de casa a convivência, porque o que é que o pai vai fazer? O pai vai humilhar a filha, o pai vai denegrir a imagem da filha. Eu tô falando do pai, mas isso pode ser pai, mães, tios e tias, avós, dependendo de com quem a pessoa for criada. Eu só usei um exemplo de casal. O que é que acontece? Tudo o seu pai vai lhe atacar, tudo você não presta, tudo você não vale nada. O que é que acontece com essa pessoa que está vivendo essa dependência afetiva? Ela, no momento, ela acha que ela, depois de tudo, ela acha que ela está errada, e ela ainda pede desculpa pro agressor, e ela fica remoendo aquele sentimento de culpa, né, Rose? Dentro dela. Pronto, amiga, pode ir. Era só para o pessoal entender do que a gente ia falar, assim. Eu criei toda uma simbologia, entendeu? É por aí mesmo, Roberta. Muitas vezes, Roberta, a dependência vem lá do berço. A mãe teve uma dependência, foi criada de certa forma, muito dependente da sua mãe. Para tudo dependia. E ela traz consigo essa crença, essa limitação dela. E vai passando para a criança, vai passando, e a criança vai crescendo nessa dependência. E o dia que encontra um parceiro que dê atenção para ela, ela vai querer aquela pessoa sempre muito perto, muito perto. Então, essa pessoa... E por mais que a pessoa faça, a pessoa nunca é suficiente, sempre está faltando alguma coisa. Porque os pais criaram ela de tal forma que para ela, por mais que ela pegue alguém ou que seja uma pessoa, a pessoa sempre vai faltar alguma coisa para completar, que na verdade o que falta nela é ela desenvolver um pouco
Claro que aqui ninguém está generalizando, existem casos e casos, mas cada forma de dependência afetiva é de uma maneira, e na verdade a base é essa, é o conhecimento, é você procurar conhecer onde você está errando, porque às vezes o padrão está tão no automático que nem você que está passando pela dependência afetiva sabe que você está passando. Exatamente. E quando a pessoa, qualquer pessoa, ela fica dependente da outra, ela deixa de evoluir, né, Roberta? Ela deixa de evoluir, ela deixa de procurar, porque fica ansiosa para saber o que o outro está fazendo, tanto se for o namorado, a namorada, o filho, a filha, independente. Ela fica naquela ansiedade de querer saber tudo, né? Ela quer saber tudo. E se a pessoa viaja, se a pessoa não liga é porque tá com outra pessoa, é porque não quer mais a pessoa. A pessoa já criou um mundo todinho dentro da cabeça da pessoa que só ela que acredita naquilo ali, entendeu? Mas é uma verdade tão grande porque foi aquilo ali que ela viveu e ela viveu a vida inteira e não sabe que ela passou por aquele padrão. Às vezes tem gente que passa a vida inteira, vive a vida inteira de relações abusivas, vive a vida inteira passando por isso e não se dá conta. Porque o padrão tá tão no automático, você fez tanto isso com você, que você não consegue identificar. Aí é difícil de trabalhar, porque às vezes você pega uma pessoa, a primeira forma de trabalhar, né, Rose? A gente que é terapeuta, a gente sabe que um terapeuta é muito bom, ajuda muito. Só que a gente não pode se ajudar quando a própria pessoa não admite que está errando, ou que está fora, ou que está agindo de alguma forma incoerente com o que ela está passando. Assim, ó, uma das coisas que a gente observa e que eu tenho observado, que eu tenho pesquisado, dentro de um relacionamento independente do que seja, com quem seja, se torna um relacionamento abusivo. Abusivo não quer dizer que seja um abuso sexual. Abusivo no sentido de querer manter aquela pessoa, né? Sempre para si. Como a pessoa não se dá muito conta disso, ela acha que... O que acontece? O abusador, a pessoa que mantém esse relacionamento abusivo, ele vai fazer de tudo para manter a pessoa perto dela. Ela é agradável, ela vai ser sempre carinhosa, vai proteger essa pessoa, ela vai fazer um cerco todinho para que a outra pessoa sinta muito à vontade com ela. A partir do momento que ela começa a deixar de participar no hall familiar, deixa de sair com os amigos, as amigas, as outras pessoas começam a se dar conta, escuta aqui, mas a fulana não está mais saindo. Desde que começou esse relacionamento, tá diferente. Aí a pessoa chega e conversa com ela, diz, olha, por que tu não tá mais saindo? Tem que cuidado, não tá sendo um relacionamento abusivo. Não. Por quê? A pessoa me fala isso porque ela me ama. Ela não tem essa consciência, ela não se dá conta. Ela não tá... Não tem. Por quê? Porque a pessoa está totalmente envolvida. Porque ela só recebe carinho. A pessoa tá tão envolvida que como é que ele começa? Olha, você não vai vestir essa roupa, porque essa roupa tá muito curta. Essa roupa vai ficar muito feia em você. A pessoa começa a fazer assim, afastar ele da família. Começa a tirar ele, você não vai mais na casa da sua família. Você vai ficar comigo, você só vai sair comigo, você não vai vestir tal roupa. Eu não quero você falando com ciclano. Aí tem delas que controla o celular, pega todas as senhas das redes sociais da pessoa, controla tudo e faz um checklist na vida da pessoa e causando um inferno, um transtorno. E ela não se dá conta, porque ela acha que é normal, ela tá tendo controle porque ali tem um amor.
Isso aí você está falando em relação a casal, eu estou só complementando, né? É muito importante quando a pessoa descobre que está tendo esse relacionamento abusivo, que para não continuar sem se cuidar, sem fazer um tratamento. A pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que se conhecer, a pessoa tem que buscar um recurso, buscar uma terapia, buscar um conhecimento de alguém que possa te ajudar. Rose, a Carol entrou depois, deixa eu explicar para ela. Ainda não entendi, a live é sobre relacionamento abusivo ou dependência afetiva. 2 universos bem distintos. Justamente foi o que a gente explicou antes de você entrar, Carol. Nós íamos falar porque são assuntos cordependentes, um depende do outro. Geralmente quem vive relacionamentos abusivos, às vezes passam por dependências afetivas, que vem justamente da criação a partir de que é criança. Foi o que a gente falou bem no início, acho que como você entrou depois, você não entendeu. Oi, Sônia, seja bem-vinda, gente. Já entrou, a Cida já entrou um monte de gente que eu não tinha visto ainda. Mas só para a gente passar para essa parte do relacionamento abusivo, que tem a ver com dependência afetiva, eu vou fazer um aparato de novo. Por exemplo, você, quando é criança, sua mãe cria você para ela, lindinha, filhinha da mamãe. Estou falando mulher, pode ser homem, pode ser o que for, e impede que você cresça. Com isso, ela desenvolve um relacionamento abusivo familiar, que através disso, a pessoa, quando cresce, que vai para o mundo, ela vai buscar dependências afetivas, porque ela tem aquele relacionamento abusivo familiar, e quando ela sai para encontrar pessoas, ela é tão dependente emocionalmente de validação, porque ela não tem em casa, que ela se torna uma dependente afetiva, entendeu? Então, o que é que acontece? Por isso que eu expliquei, Rose, antes de a gente começar, que são assuntos cordependentes, e a gente deveria fazer um aparato sobre isso, que às vezes as pessoas poderiam ficar um pouco perdidas. Foi isso que eu falei bem quando a gente iniciou a live. Como a Carolzinha entrou depois, eu estou explicando para ela. Por quê? O que é que causa? A dependência por uma pessoa, porque você sofreu com aquilo ali. E o relacionamento abusivo, ele não é só familiar. O relacionamento abusivo, você vive ele com colegas, você vive ele no trabalho, você vive em vários âmbitos. Então, eles estão cordependentes ou correlacionados com a dependência afetiva. Por isso que nós estamos fazendo esse parâmetro. E, na verdade, como é assuntos correlacionados, não há problema nenhum a gente explicar e tentar mostrar para as pessoas o que é cada coisa. Mas pode continuar, Rose. Nós temos, assim, em tanto no trabalho, até no trabalho, às vezes acontece, sou tão dependente de tal pessoa, então eu dependo muito do meu patrão, do meu chefe, eu dependo dele, certo? Para poder desenvolver algum trabalho, a ponto de sufocar, a ponto de ser sufocante para a pessoa que está sendo... ou para o chefe pode ser sufocante e pode ser sufocante para o empregado, porque não consegue ter esse deslanchar, porque está presa. A pessoa fica presa nesse âmbito aí. Vanessa entrou, seja bem-vinda. Helena Albuquerque. Gente, é por isso que esse assunto é um assunto tão polêmico, porque às vezes as pessoas confundem, não entendem, acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É importante a gente estar explicando de um olhar sistêmico. A Roseli é terapeuta, eu sou psicoterapeuta também, eu sou master coach, então a gente está aqui explicando de um olhar mais sistêmico, porque na verdade a base de tudo é a sua base familiar. Se você não tem uma boa base familiar, gente, olha, eu estou falando de boa base, mas não é que você não tem uma boa família, não. Todos nós nascemos na família que a gente precisa para a gente obter a nossa evolução espiritual. Depende de cada um, buscar ou não. Porque às vezes você tem o seu ego tão grande
que você acha que só você está certa e esquece de ver o mundo. Isso eu tô falando, serve para mim, serve para Rose, serve para todo mundo. Porque a gente precisa estar aberto a ver como as coisas funcionam. Porque às vezes você tem uma concepção formada sobre alguma coisa, mas você nunca se abriu para ver de outra. Por exemplo, uma mãe que ela cria, pega uma filha e que ela tem medo que a filha arrume um namorado, que ela tem medo que a filha saia de casa, que ela tem medo que a filha fique até tarde na rua, ela não faz isso por mal. Ela faz porque se você olhar para ela, ela já foi criada assim. Ela já veio de uma criação assim, que ela não podia sair, que ela era restritiva. Então, o que é que ela conhece? Ela vai dar o melhor dela. E quando a gente nasce, muitas vezes, para quem acredita nisso, lógico, né? A gente está falando aqui, é um universo, é uma internet, cada um absorve e vê da sua maneira. Segundo quem acredita, segundo o espiritismo, a gente escolhe a família que a gente vai nascer. Então, se a gente escolhe, é porque a gente precisa evoluir espiritualmente. E eu acho, Rose, não sei se você vai concordar comigo, que nada mais nessa vida há do que a gente evoluir espiritualmente para transcender na vida das pessoas, né? É você olhar para você, a gente tá chegando no final de ano, nós estamos em dezembro, hoje é dia 16, eu fui olhar até a data que eu não sabia a data de hoje direito, se era 15 ou 16. Mas a gente precisa ver o que a gente fez em 2020 e olhar se a gente quer continuar 2021 diferente, se a gente quer se abrir para novos horizontes, se a gente quer buscar informação ou se a gente quer ouvir o que a gente quer. Porque se a gente quiser só ouvir o que a gente quer, a gente não vai evoluir em nada. Porque evolução é dor, é mudança, é você sair de karma. É por isso que eu coloquei os dois assuntos juntos. E eu tinha falado com a Roseli antes. Rose, eu vou botar na pauta tal coisa e só vou falar, vamos fazer uma mesclada. Porque assim, para mim, se aqui, para as pessoas que estão aqui não entenderem, fica meio complicado de eu fazer uma live com as pessoas não estão entendendo. Aí por isso que é bom a gente sempre tá dando uma pincelada em tudo. Uma das coisas muito importantes, Roberta, a gente tem que se conhecer e se amar. E se amar. Porque a partir do momento que eu me amo, que eu me conheço, eu vou ter espaço para poder amar e poder ser amada. E poder ser amada. E eu vou ter, a gente vai ter um leque aí para dar e receber. Para dar e receber. Porque... Amiga, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te contrato para você trabalhar para mim e você nota que eu tenho uma dependência afetiva em algum âmbito da minha vida, você iria começar a trabalhar por onde? Seria autoestima? Seria autovalorização? Amor próprio? Seria esse o caminho, né, Rose, que a gente iria traçar? Por aí. Por exemplo, eu acho assim, ó, Roberta, quando a gente observa que tem uma pessoa assim, que nem você deu esse exemplo, a gente tem que ver qual é o perfil da pessoa para a gente poder chegar. Por exemplo, eu não posso chegar numa pessoa que tem um perfil que é toda meiguinha, toda, né, que nem a gente aprendeu lá no curso de PDL, que tem um perfil todo meigo e eu chegar num perfil acelerado. Chegar e falar, tu tá, desgruda, né? Você tá muito colado, tem que evoluir. Não, você tem que chegar mais com calma com a pessoa. Calma. Senão não consegue. Tem que conhecer a pessoa para poder chegar. Por exemplo, está num grupo de amigos. Às vezes, a gente pode fazer uma brincadeira com determinadas pessoas, mas a gente observa que aquela mesma brincadeira, naquele mesmo tom, não vai dar certo para outra. Não vai dar certo. Ela não vai entender. Né? Não vai entender. Porque é outro comportamento. A pessoa tem outro estilo.
Ó, isso que a Paulinha falou, eu aprendi a me amar, a Carol falou aqui. Todos temos dependência afetiva em algum âmbito da vida, é provado. É É isso. verdade, Carol. Uhum. Isso eu concordo com você, é por isso que a gente precisa evoluir tanto. Verdade, concordo plenamente. Por isso que a gente precisa viver num constante processo de transformação. Porque, e assim, uma das coisas mais indicadas quando você vive essa questão do relacionamento abusivo e da dependência afetiva é você trabalhar a autoestima. Por isso que é tão importante você procurar um psicoterapeuta, um terapeuta, para ele lhe orientar. Se você vive um relacionamento abusivo, se você tem uma pessoa, já voltando agora para o lado de relacionamentos abusivos, uma pessoa que te bate e no final você ainda acha que a culpada é você bateu porque você vestiu aquele short curto que ele não queria, ele lhe bateu porque você vestiu aquela roupa que não sei, você saiu com as suas amigas e ele bateu em você, a errada é você. Como é que pode? O abusador, Roberta, ele não, dificilmente ele dizer não, eu sou culpado. Ele vai botar a culpa na outra. Você saiu, eu só fiz isso contigo porque eu te falei que não era para te jogar bola e você foi no boteco com os amigos. Eu só briguei contigo por causa desse motivo, então a culpa é tua. Eu só briguei contigo porque tu se maquiou toda e saiu e eu não gosto. E eu não estava contigo, então a culpa é tua. Entendeu? Então, sempre a culpa é sempre do outro. Dificilmente a pessoa reconhecer isso no abusador. Isso no abusador. É um tema bem complicado, porque você para você identificar, você tem que pegar. Eu não posso só dizer assim, aconteceu isso, você está vendo um relacionamento abusivo. É por isso que você precisa procurar um profissional, né, amiga? E sem falar que o relacionamento abusivo, você vive ele no trabalho também, né? E sim. Não é, Rose? Tem várias formas de você desvencilhar isso aí. Que a Carol botou, que você está... Aí você está tratando de abuso. Isso é inadmissível e deve ser, sim, tratado com urgência. É porque um relacionamento, sim, um relacionamento abusivo, sim, ele tem abuso, sim. Tanto verbal quanto violência doméstica mesmo. E até, gente, se vocês... Eu ia até deixar um número no final, mas aproveitando já que a Carol fez esse comentário, se vocês ouvirem alguma coisa que às vezes quem sofre um relacionamento abusivo não pode nem falar. Vive, às vezes você nem sabe, é seu vizinho, é sua melhor amiga e não se abre, né? Simplesmente se afasta, você não entende o que é que está acontecendo, que a pessoa se afastou. Então tem um número que é 180 e às vezes é bom a pessoa ligar para denunciar se ouvir agressões, alguma coisa de vizinho, você pode denunciar anônimo, não tem problema. Eu não sei como é que, sinceramente, existem homens que se passam para agredir mulheres, mas cada um no seu mapa, né? E na PNL a gente aprende a não julgar. Só que numa coisa assim, Rose, a gente como mulher não tem, porque é muito complicado. E o que é inadmissível. Muitas vezes a pessoa acaba ficando calada, né? A pessoa acaba, quem está sendo abusada fica com vergonha de comentar, não conta para familiares, simplesmente se afasta, né? Se afasta para não demonstrar, para ninguém ver, acaba ficando com vergonha na realidade mesmo, né? Não comenta e vive um sofrimento. Só que é assim, um passo a passo que sempre que eu dou, porque como eu cuido de mulheres, né, eu sempre falo assim, olha só, você tem um lugar seguro para você ficar antes de você tomar alguma atitude, ou até da pessoa perceber que você entendeu que você está vivendo um relacionamento abusivo, porque tem gente, Rose, que às vezes passa por relacionamento abusivo e acha o máximo, sabe? Assim, não entende a complexidade do assunto.
Então, quando já passa, ai, fulano me bateu, fulano é louco por mim, ele me deu uma surra porque ele é louco por mim. Como é que pode um negócio desse? Alguém pensar que bater está associado a amor. Assim, a única agressão que eu acho que está associada a amor é para quem gosta de apanhar na cama. Porque fora dela, minha filha, não dá para mim ver dessa maneira. É complicado. É complicado, sim. Porque assim, é como eu estava falando, as pessoas têm ideia que relacionamento abusivo é só quando bate, quando tem agressão, ou então quando chamou um palavrão. Mas às vezes até você discutir demais com uma pessoa que você convive é um relacionamento abusivo. Tá entendendo? Não necessariamente precisa ser namorado, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão. Tudo isso você tem que ver quantas palavras que você fala agride. Então, para quem é o abusador, para quem tá vivendo no abusador, ele acha que é normal, porque é o padrão dele viver aquilo ali. Então, muitas vezes ele não consegue identificar. E é muito comum a gente associar a relacionamento a homem e a mulher. Mas não existe só em homem e mulher, existe pai, filhos, irmãos, né? Existe um monte de lugares. A Carol colocou aí, tem que denunciar sem medo. Não pode ter medo. Se você vê que é algum vizinho, alguma coisa, pode fazer a denúncia, gente, que não, não vai aparecer o nome de vocês lá. Eu observo assim, Roberta, que entre família, muitas vezes existe um irmão mais velho que quer dominar o irmão mais novo, ou a irmã mais nova. Então, mantém presa. Fulano não pode sair porque pode acontecer alguma coisa, mas prende o outro, muitas vezes até nem deixa a pessoa evoluir, não deixa a pessoa, o irmão, no caso, não vou deixar a minha irmã sair porque pode arrumar um namorado e aí dá problema. Mantém a pessoa ali presa, de olho sempre, para não... de medo, né? De medo. Inclusive, eu vou até relatar uma coisa que aconteceu comigo, e quem é minhas amigas sabe, a Maria Peixoto, a Pepe entrou aí, ela é minha amiga, ela vai saber que eu tô falando a verdade. Eu já namorei um rapaz, o qual eu vivi um relacionamento muito abusivo. Porque, assim... Bem-vinda, Marta! Eu achava que ele era maravilhoso. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, Marcelo. Bem-vinda, Maria. Deixa eu ver o que a Carol primeiro botou aqui. Aprendi cada dia a ver mais a deusa que existe em mim. E a minha formação de constelação familiar. Constelação é top, é muito top. Bem-vinda, olha só. Oi, Weasley, seja bem-vindo. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, do que aconteceu comigo, porque é muito importante a gente falar, sentindo o músculo, aquilo que a gente passou. Eu já passei por um relacionamento abusivo. E a Pepeta sabe o que eu tô falando. Eu namorei um rapaz que ele era muito bom para mim. Mas se a gente fosse para algum lugar, eu sempre tava olhando para alguém. Ele sempre achava que eu tava olhando para alguém. Roberta, por que você tá olhando tanto para aquela pessoa? Eu falava, não tô olhando. Ele falava, você tá olhando sim. Eu falava, não. E ele, sabe o cara que ele fala? Eu falava para ele assim, eu não vou falar o nome dele, eu falava assim, amor, olha, faz o seguinte, quando tu for vir pra cá, pra minha cidade, tu me avisa. Porque a gente que é mulher, a gente quer estar bonita, né? Quer estar arrumada pra pessoa que tá com a gente. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. E aí ele falava, sabe o cara que ele fazia? Ele vinha aqui de surpresa. Ele falava que ia chegar de 7, chegava de 4. E eu ficava estressada, porque às vezes eu tinha alguma coisa pra fazer, e ele chegava e falava, não acredito que tu já chegou aqui. Eu vinha ver, por que eu não posso vir na sua cidade? Por que eu só posso vir se eu avisar? E quando estava naquelas coisas intimamente, ele ficava perguntando, e como é que foi com fulano? E como é que foi com cicrano? Como é que foi isso? E foi assim. Gente, eu vivi um relacionamento abusivo, foi horrível, 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 horrível. Ele me ligava todo instante, ligava toda hora. Se eu saísse, se eu deixasse meu celular
na minha avó e fosse fazer alguma coisa, se eu chegasse, ele falava assim, tu tava fazendo o quê? Tu tava com algum cara? Tu tava assim, tu tava assim assado. E eu vivendo naquele relacionamento. Aí eu achava ele bom, porque ele era atencioso, ele falava comigo, eu ainda me sentia culpada, eu achava que eu era culpada. Por quê? Porque ele fazia aquilo porque eu deixava o celular. E tinha horas que ele falava assim pra mim, olha, Roberta, isso eu com 32 anos, ele falava assim, tu já tá ficando velha. Porque eles são especialistas em deixar a autoestima da pessoa lá embaixo. Hoje eu tenho 38. Me sinto mais jovem do que uma menina de 15 anos. Ele falava assim pra mim, se você não casar comigo, ninguém vai te querer. Tu já tá ficando velha. É melhor tu ficar comigo, porque eu quero um compromisso sério pra mim. E pra você, eu lhe levo a sério, eu não lhe traio. Mas toda vez ele ficava com essa pressão psicológica de deixar o meu emocional lá embaixo e fazer eu me sentir péssima. E eu ficava, oh meu Deus. A Carol tá falando que o ex dela era assim, eu ficava, oh, meu Deus, será que eu tenho que casar com ele? Ele é tão bom pra mim. Vocês acreditam que eu ainda pensava que ele era bom pra mim? Por isso que eu falo, pessoal, que às vezes a pessoa que sofre esse relacionamento, ela tem dificuldade de identificar que ela vive, porque é o padrão. E sabe como foi que eu consegui me livrar, graças a Deus, esse abençoado que passou na minha vida só para validar o que eu tinha vivido. Simplesmente ele foi morar em outro estado e eu consegui terminar com ele por telefone. E ele aceitou. Depois de 2 meses de negociação, eu falando não tá certo, e ele falava, se eu souber que você tá com outro, eu vou aí, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu falava, não, pelo amor de Deus, não, eu não tô com ninguém não, é porque não tá dando pra gente namorar mais à distância. E hoje, depois que eu comecei a estudar, que eu fiz as minhas formações, o que é que eu entendo disso tudo, Rose? Que foi eu que atraí essa pessoa pra minha vida. A gente só atrai aquilo que a gente é. Aquilo que a gente precisa se melhorar. E a primeira coisa que eu aprendi na constelação foi a perdoar e agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida. E é hoje isso que eu prego com as mulheres, porque eu trabalho relacionamento abusivo. Por isso que desde o início eu falei para você que dependência afetiva está totalmente ligado a relacionamento, porque são padrões que você cria na sua mente e que você acha que você está certa. E no final, você viu, eu falava pra todo mundo, ai, fulano é louco por mim, fulano não é louco por mim. Ele não era louco nem por ele, uma pessoa que quer matar a outra. Eu não tive, deixa eu ver o que é que a Carol botou aqui. Eu não tive que encarar mesmo meus sentimentos e terminei. Exatamente, porque você fica sem querer terminar, você fica sem querer dar um fim, porque você, no fundo, acha que a pessoa é boa pra você. E aí, Hoje eu cuido de pessoas, eu cuido de mulheres e todas as mulheres que eu cuido, eu falo para elas, tentem identificar, vejam, cuidem do padrão que vocês têm com a criança interior de vocês, olhem os seus pais, se resolvam, peçam perdão, porque o perdão, Rose, o primeiro perdão que você tem que dar é a você, por você ter sido tão negligente de ter atraído essas pessoas para a sua vida. Por isso que desde o início eu falei, gente, tudo que eu tô falando aqui serve para mim, serve para a Rose também. Porque é a gente que atrai. Mas pode continuar, Rose, que eu queria só contar o exemplo. A gente atrai aquilo que... Ó, William. Eu era o embuste. É isso, William. A gente era o embuste. O embuste somos nós. A gente acaba aprendendo, né? A gente estuda, faz curso, faz PNL, faz outros cursos e procura tanta coisa assim pra gente aprender e pra gente evoluir. E a gente só vê que o perdão é a razão de tudo. O perdão... Que pena que eu não tenho um espelho aqui, gente. Eu queria colocar um espelho, porque tudo que tá na tua vida hoje foi tu que trouxe. É teu. Ou você evolui ou continua, e você pega o segundo embuste. O terceiro embuste, né, Rose? Vai repetindo, né? Troca 6 por meia dúzia. Troca 6 por meia dúzia, Roberta. Não adianta. Então tem que ir lá na raiz, né, Roberta? Tem que ir lá na raiz,
e ver o que eu atraí. Por que eu atraí essa Por isso, pessoa, esse abusador? Ou será que não sou eu o abusador? será que eu não me abuso e eu culpo o outro, Exato. né? Será que não sou eu a culpada? Será que não sou eu culpada de tudo que está acontecendo, tudo isso? Tem que se observar. Nós temos que nos observar, porque às vezes a gente começa a botar a culpa no outro, e não é o outro. A gente atraiu aquilo e a gente está fazendo com que isso tudo aconteça. Né, Roberta? Então, a Carol diz, a gente amadurece, Carol. Quanto mais a Amadurece. gente leva a pedrada, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais confiante. E a gente está sempre buscando conhecimento, né, Roberta? A gente está sempre buscando conhecimento e buscando pessoas que possam realmente ajudar. Porque tem uma coisa, a gente não... Às vezes, Rose, você precisa conversar com o abusador, mas nem sempre o abusador, ele entende que Não ele é o admite. abusador, né? Porque o abusador somos Não nós. abusa. Porque o abusador somos nós. Quando a gente permite que o outro faça com a gente aquilo que conscientemente a gente já se predispôs, né? A gente acha que é amor, né? A gente acha que é amor. E outra coisa, Rose, bem importante aí, sabe qual é o erro que muitas pessoas cometem? Vão conversar com pessoas totalmente despreparadas, amigos, que não passam por isso, que não têm noção do que é isso, e acabam recebendo conselho, mulher, porque tu tá errada. Aí a pessoa já tá se sentindo culpada, já escuta aquilo de uma pessoa que às vezes é um familiar e não quer que os dois se separem. Não, mulher, tu tá errada, tu tem que viver, tu tem que aturar isso mesmo. Quando eu fui conversar com essa mãe do meu ex, ela falou assim pra mim, minha filha, o meu filho é assim. Infelizmente, você é uma menina maravilhosa, ela falou pra mim, mas o meu filho não vai dar certo com ninguém. E até hoje, esse meu ex tá sozinho. E depois de muito tempo, eu liguei pra ele, falei que perdoava, que desejava felicidade. Ele, Roberta, eu não mudo não. Eu sou assim mesmo, meu jeito é assim. Ou até uma vez ele veio na minha cidade, depois de anos que isso tinha acontecido, morto de bêbado, falando assim, ai, Roberta, eu nunca te esqueci, tu é a mulher da minha vida. Eu falei, criatura de Deus, eu já tô casada. Eu peguei um anel, virei assim, eu falei, já tô casada, tô com marido e tudo, não sei o que, inventei a maior história. E ele, tá, eu digo, eu acho que eu já tô até grávida. Eu falei assim, até pra ele Desaparecendo. desencanar de mim, porque pois é, graças a Deus deu certo, meu Deus. Deus que o abençoe ele onde ele estiver. Então a pessoa não entende do assunto. Pessoas que não entendem sua modificação, mas trabalham o seu espelhamento. Isso, Soninha. Isso mesmo. Você falou tudo agora. Então, gente, por que a gente tá aqui informando isso pra vocês? Porque se vocês estão vivendo em algum relacionamento assim, em alguma dependência afetiva, procurem um profissional que eles vão te ajudar com terapias breves. Nessas terapias, eles vão te ajudar a você identificar o seu padrão, o que é que você está passando, né, Rose? E daí eles vão resgatar e fazer você desenvolver a sua consciência para fazer você entender aonde você deve chegar e por que você está passando por aquilo ali. Não para você se culpar, mas para que você possa se melhorar. Muitas vezes eu vivi isso dentro do meu âmbito familiar. Não dentro da minha casa, depois de casada não, mas em outras. A pessoa está tão dependente do esposo, porque tinha filhos pequenos, na época não tinha como trabalhar fora, se saísse para trabalhar fora não tinha com quem deixar os menores, os maiores
que eu morava no interior, tinha que sair para trabalhar na lavoura. Então, era uma loucura, porque a pessoa não podia sair, vivia num ambiente de hostilidade, um ambiente onde que não tinha nada de agradável, onde só tinha miséria e não podia sair fora. Não podia, porque se saísse fora não tinha onde morar, não tinha com quem deixar as crianças. Era terrível. Era terrível. Então, é complicado. É complicado onde tem um ambiente assim, tóxico, né? Fica, Carol. Aí você imagina como é que essas crianças vão evoluir. E também tem o outro lado, sabe, Rose? Que até, deixa eu só falar o comentário aqui do William. O William falou, Carol, verdade, há um ano atrás eu não entendia e nem fazia questão. Só eu era o certo, ninguém mais. O William já evoluiu bastante também, nosso colega lá da PNL, que a gente fez o curso. E tem outra questão, às vezes os pais têm um relacionamento maravilhoso, sabe? Mas eles criam uma dependência do filho tão grande que quando o filho sai para o mundo, ele fica procurando o pai perfeito, o relacionamento perfeito, a coisa perfeita. E se tiver algum errinho, já condena a pessoa. Isso aí a gente já está entrando do lado da dependência afetiva. E aí a pessoa se sabota porque namorado nenhum vai ser igual a pai, namorada nenhuma vai ser igual a sua mãe. É a coisa mais errada que eu acho. Ai, gente, desculpa, eu não sou mãe nem tenho filho. Por isso eu tenho prioridade de falar ainda. Não sei quem é mãe ainda que pode me dar uma chinelada aí. Mas enfim, a gente tá aqui na internet é pra mostrar a cara mesmo. A coisa mais errada que eu acho é um filho com mais de 18 anos, a mãe tá fazendo comida, a mãe tá preparando isso, a mãe tá organizando isso. Cara, você já é de maior, você já pode se bancar. Lembra quando um professor da gente, Rose, falou isso pra gente? A partir de 18 anos não se pode mais morar com os pais. Você devia ter vergonha de morar com os pais. Hoje eu entendo perfeitamente o que ele disse, porque faz parte da evolução. O ser humano ele já nasce codependente dos pais. Então ele vive ali e ele vai se conformando. Pronto, essa pandemia. Eu tenho um amigo que ele falou, eu tô com meus pais por causa da pandemia. Aí eu falei assim, então tu acha que essa pandemia não vai acabar? E tu não tá pensando em nada em teu futuro? Vai continuar morando com teus pais até que data? O que tu quer pra tu? Tu acha que mulher alguma vai querer? Tem mulher que quer, mas é muito difícil. Qual mulher hoje em dia que quer que um filho bichão more com os pais, dependa dos pais? Tá entendendo essa troca? Casou, tem que ter seu canto. Mora separado. Mesmo que seja uma casa, divide os quadros. Esse vai morar no final do quintal, eu vou morar na frente, mas mora separado. Dá responsabilidade. Tu mora com teu filho não paga uma conta, teu filho não faz uma feira. Por quê? Porque tu é mãe, tem a obrigação de colocar. Ele não come ali igual a tu. Gente, me desculpa, essa sou eu. Esses são meus pensamentos, é meu mapa. Foi o que eu aprendi com a minha evolução. E não estou aqui falando para vocês porque não errei bastante. E tenho prioridade de falar sobre isso. Bem-vinda, Inês. Mas continua, Rose, que a gente tá dando uma pincelada em vários assuntos aqui hoje. Quem quiser perguntar, gente, pode fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade, pode tirar as dúvidas. Roseli é terapeuta, Roseli atende também. E nós estamos aqui entre colegas. A Iraci entrou. Bem-vinda, Ira. A Ira, eu fiz uma live, a gente tá precisando fazer outra, né, Ira? Vamos marcar a próxima live. Tão bom essas trocas de conhecimento aí. Isso, é muito gratificante. E é gratificante para as pessoas que estão aqui na live também. E a live vai ficar salva, eu sei que tem muita gente fazendo outras coisas, depois vocês podem encaminhar para alguém, se vocês gostaram do conteúdo, né? E a Roselito mandou água ali, lembrei que tô sem água aqui. Mas pode falar, Rose. Aqui tá bem quente, sabe? Aqui tá bem quente, então tem que tomar bastante água para se hidratar mesmo. De vez em quando a tua internet, dá uma travadinha aí. Vocês estão achando que a internet tá travando, pessoal? Coloca aí pra gente de vez em quando fica rodando o teu aí. Não sei se é o meu ou é o teu.
Pra mim Tá tá ótimo. perfeito Tá bom, aqui. tá bom. Pra mim tá perfeito. Pessoas, acho que dá pra entender. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta para fazer, querem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Como a Roberta falou, essa live vai ficar gravada, depois pode ver novamente, né, Roberta? Então, Isso. Rose, só concluindo, continuando um pouquinho o assunto do relacionamento abusivo, eu estava lendo um livro de uma psicóloga, para mim tá ótimo. Kelly entrou. Seja bem-vinda, Kelly. Essa dinâmica, ela se aplica assim, por exemplo, nessa questão de relacionamento abusivo, também pode ser em relação amigo para amigo, sabe? Por exemplo, um amigo ignora o outro, quando o outro conversa, gosta de expor a pessoa, e sempre gosta de contrariar, sempre é do contra, sabe? Por mais que a pessoa faça um esforço danado para se reconfigurar com os amigos, ele sempre expõe a pessoa ali. Isso também é um relacionamento abusivo. Falar palavras abusadoras para um amigo seu é um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você é amigo, você tem que respeitar. com Não é isso, certeza. amiga? É o que a gente estava comentando um pouquinho antes, Roberta, que eu observo assim, ó, quando a gente vai procurar alguém para ajudar, tem que ver bem quem vai procurar. Sim. Muitas vezes, a vizinha, o vizinho, o amigo que a gente acha que é amigo, não é a melhor pessoa. Eu tenho que procurar pessoas sábias, pessoas que vão te escutar e vão te ajudar. Bem-vinda, Nayara Naomi. Pessoas que vão te ouvir e não vão atropelar. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó. Briguei com o esposo, aí eu chego lá para minha vizinha e digo assim, olha, briguei com meu esposo, não tô bem. Ah, termina de uma vez. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Então tem que ter um profissional que vai te ouvir, um profissional que vai te ajudar a sair dessa, né? Eu atendi semana passada, na outra, uma pessoa que havia um relacionamento terrível. Um relacionamento terrível com o esposo e com a filha. Não ela com a filha, mas o pai com a filha. Então, um relacionamento familiar extremamente conturbador. E eu comecei a escutar ela e escutar a filha, que as duas estavam conversando comigo. Comecei a escutar as duas. E eu comecei a fazer pergunta e eu observei que o pai, o esposo, ele era dependente afetivo e abusador ao mesmo tempo. Aí eu comecei a perguntar como era o pai dele, como que era a família. Aí a pessoa começou, não, a família era assim, tinha esse problema de alcoolismo, as pessoas brigavam muito. Aí eu comecei, e lá na tua família, como que era? Lá na tua família, perguntando para a esposa, né? Lá na tua família, como que era? Ah, minha mãe era, no caso, o marido repetiu o pai, e ela traiu um esposo igual o pai dela. Isso. Entendeu? Então as coisas, a gente atrai aquilo que a gente vive. Ou aqui E assim, Rose, só colocando uma coisa para as pessoas entenderem, essa parte de constelação é tão forte
E às vezes você tem um pai maravilhoso. Prestem atenção, certo? Estou falando porque eu terminei o genograma. E isso é uma coisa que eu atendo também. O genograma nós estudamos até 4 gerações passadas. E aí, falando bem rapidinho que a gente tem pouco tempo, às vezes um tio-avô lá era galinha. E a pessoa, você, repete aquele padrão do seu tio-avô, do seu tio sexto, do seu tio sétimo, do lado não sei que geração. Às vezes seu pai e sua mãe vivem maravilhosamente bem, mas não é aqui. Isso aqui, essa disfunção, tudo que exclui, ele volta. Então ele volta 1 hora. No sistema, ele volta 1 hora. O que é o sistema? Na família. Se você tem alguém que é alcoólatra, você pode observar que famílias afins atrás, gerações atrás, tinha alguém que repetia o mesmo padrão. Nós estávamos estudando a família real. Você sabe aquele príncipe o mais novo, o Harry, né? Harry, sim, né? O novo. Ele repetiu o padrão do tio dele sétimo, que abandonou o reino para casar com uma plebeia, uma americana. E na realidade não é só isso. Quem conhece a Camila Parker Bowles, que é a mulher hoje do Charles, a avó da Camila Parker Bowles tinha um caso com um dos tios do presidente. A rainha só é rainha Elizabeth porque foi repetido 3 padrões durante 3 gerações. O terceiro filho quem assumiu a coroa. Então, o primeiro morria, o segundo se afastava, que foi o que se afastou, e a terceira assumia. Porque o segundo repetiu o padrão de que se que ele fosse assumir seria uma morte. Ele ia morrer em vida. E muitas vezes ele realmente morria. E padrão de gagueira, você ser gago, a gente estuda tudo isso. São vários padrões que no genograma a gente estuda isso e utiliza com o nosso cliente. Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Porque é muito importante essa questão que você identificou aí. É muito importante. Ela vem de longe. Porque quando a gente fala assim, você tá repetindo padrão, a pessoa diz, não, meu pai foi maravilhoso. Minha mãe foi maravilhosa. Por que eu tô passando por isso? Tá entendendo? Que é uma coisa que você precisa estudar muito e entender. Então, quem não entende, precisa procurar um profissional para ser ajudado, porque realmente não entende. Pode continuar, porque se amiga. não pegar uma pessoa que vai entender, tem que fazer a pergunta certa, né, Roberta? Tem que saber perguntar, tem que saber conversar, tem que ir lá na raiz, o porquê e ouvir bem a resposta. Porque muitas vezes o que a pessoa responde não é aquilo. A resposta está atrás. Está atrás do que ela respondeu. Não é realmente aquilo. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no jeito que a pessoa fala, como que ela está sentada, como que ela está, a expressão dela, é olho no olho. Porque nem sempre ali sai a verdade. Ela... Amiga, acredita que a gente só tem 1 minuto? Passou rápido, né? Gente, a gente promete que ano que vem a gente vai marcar outra live, né, Rose? Para continuar esse bate-papo gostoso. Queria agradecer a Rose. Ela é maravilhosa. Muito obrigada, amiga. Eu aprendo muito com você, viu? Você é uma fofa. Te amo. Eu que te agradeço pela oportunidade novamente. A gente já fez outras, né? E estamos às ordens. Estou às ordens para quando... Ó, a Soninha tá com a gente, o Valdir. Valeu, amores, do nosso grupinho. Ai, muito obrigada. A Vanessa tava aí, todo mundo passou, a Carol, o William, foi tanta gente, Cida, um monte de gente. E quando precisa... Obrigada, não dá pra falar. Minhas primas que estão aqui. Ó, Patrícia, que pena. E quando precisarem, pode nos chamarem, né, Roberta? A gente está aí para ajudar e se indicar. Com certeza. Rose, beijo, meu amor, beijo. Fica com Deus, tudo de bom para vocês. Beijo, William. Fica com Deus. Ó, William, beijo, William. Saudade de você, saudade tá? Mesmo. Ó, a Mônica entrou agora, Mônica, que pena, mas vai ficar salva a live.
Você dá uma olhadinha depois. Beijo, beijo. Beijo. Fique com Deus.